Essa palavra que eu quero estar repartindo hoje aqui é uma palavra pastoral, na realidade é um conselho para auxiliar você que me ouve nesse momento. Debaixo da graça de Deus, fazer os ajustes necessários na sua vida, para se aproximar ainda mais do Senhor, gerando assim uma sensibilidade, pegando na mãozinha. Sabe uma criança quando estende o bracinho assim para o pai e fala: pai, eu quero, me leva, me ajuda, né? A tua mão, ela me dá um suporte, a tua mão me dá um sustento. Pois bem, que essa palavra hoje possa auxiliar você a levantar o seu braço, a levantar a sua mão, a segurar nos braços do Senhor, na mão do Senhor e caminhar juntamente com Ele. Este é o desejo do meu coração aqui. Então a palavra é um conselho pastoral. Todos os textos eles vão estar, assim que eles conseguirem resolver um probleminha ali em cima, todos os textos vão estar nos nossos telões. Mas eu quero recomendar a você a fazer anotações. É bom você fazer anotações, não confie simplesmente na tua capacidade de memorização. Você pode esquecer. É bom você anotar uma frase, é bom você anotar uma palavra-chave, e depois quando você vai rever as suas anotações, aquela palavra ou aquela frase entenda que vai fazer você voltar exatamente no contexto em que aquilo foi dito. Lembrando, a tua anotação de hoje pode ser o teu esboço de amanhã. A tua anotação de hoje, ela pode ser um material que Deus vai estar usando para você abençoar a vida de outras pessoas. E eu começo essa palavra fazendo uma pergunta que é justamente o tema da palavra. O que conduz sua vida? O que tem conduzido a tua vida? O que tem conduzido o seu coração? Não sei se você já parou para se atentar nesse detalhe que faz toda a diferença. O que conduz a tua vida? Nós precisamos parar de tempos em tempos, fazer ajustes finos na nossa vida e falar: Senhor, eu quero ser guiado, conduzido pelo Senhor. Cantamos letras de canções aqui entre nós, adorando a Deus e pedindo sempre ao Senhor: Senhor, guia a minha vida. Guia a minha vida, me orienta, eu quero andar debaixo da direção do Senhor todos os dias. Nós vivemos uma vida um tanto quanto agitada, e a agitação do dia a dia, ela tende a nos ensurdecer, ela tende a nos distanciar do melhor de Deus. Cabe a nós pedirmos sempre: Senhor, afina os meus ouvidos. Quero ser a pessoa que o Senhor sonhou. Que nada, que voz paralela alguma desvie os meus ouvidos do Senhor. Que neblina, que nada venha embaçar a minha visão, que eu venha ter sempre os meus olhos fixos no Senhor, autor e consumador da minha fé. O que está conduzindo a tua vida? No livro de Salmo 27, no versículo 11, na Nova Versão Internacional, o texto diz: ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Ensina-me a fazer a tua vontade, por favor, me guia por um caminho seguro. Isso precisa ser o desejo do nosso coração sempre. Quanto você para do seu dia para olhar para o Senhor e pedir a Deus: Senhor, guia minha vida, ensina-me o teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade, ensina-me a caminhar segundo os teus princípios, segundo os teus propósitos. Nós precisamos de tempos em tempos fazer isso nas nossas vidas, para nos aproximar cada vez mais do Senhor. Salmo de número 25, no versículo 5, o salmista diz assim: ensina-me a viver de acordo com a tua verdade. Me conduza, Senhor, pois tu és meu Deus, meu Salvador, eu sempre confio em ti. Eu gosto dessa expressão. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade. Nós precisamos pedir a Deus constantemente. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. E nós precisamos ser guiados pela palavra. Nós precisamos ser guiados pelo que a palavra de Deus diz, não pelo que a situação adversa tem a nos dizer. E ele grita, fala: Senhor, me conduza, ó Deus. Você precisa pedir ao Senhor sempre para que possa conduzir você. Vença a tentação de caminhar simplesmente segundo a sua axiologia. E o salmista declara: tu és o meu Deus. Meu irmão, permita Deus ser Deus na sua vida. Existem tantas situações nas nossas vidas em que nós decidimos colocar a nossa mão, impossibilitando dessa forma Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Se abra para o Senhor e permita que Ele seja o seu Deus. Ele diz assim: tu és o meu Deus e o meu Salvador. Quando você entrega o governo da tua vida nas mãos do Senhor, Ele passa a ser o teu Senhor, o teu Salvador. A palavra salvação é uma palavra de múltiplos sentidos, significa cura, proteção, preservação, amparo,
guia, tantas coisas, são tantos significados, são múltiplos sentidos. Permita ao Senhor ser Deus, permita ao Senhor ser Salvador na tua vida. Momentos de adversidade, você tem que ter os teus pés fixos no chão, mas os teus olhos nos céus. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Então, portanto, clame ao Senhor, clame ao Senhor. E ele diz aqui, finalizando, ele diz: eu sempre confio em Ti. Como é que anda o teu nível de confiança no Senhor? Sempre confia, às vezes confia, de vez em quando confia, confio por inútil. Nós precisamos sempre confiar em Deus. Deus conhece você por dentro, Deus conhece você por fora, Deus conhece você muito antes do seu nascimento. Você nasceu no coração de Deus. No dia do seu nascimento, o Senhor estava ali assistindo o teu nascimento. Nós precisamos falar: o Senhor que me conhece por dentro e por fora, conhece todos os meus dias, por favor, me guia. Eu não quero desperdiçar os preciosos dias de vida que tenho, não quero perder o meu tempo, eu quero objetivar, eu quero ter uma vida focada, eu quero ser guiado pelo Senhor em todos os meus dias. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser objetivos. Não seja guiado por aquilo que você vê, não seja guiado por aquilo que você ouve, muito menos pelo que você sente. Você pode estar enganado. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos, podem nos desestabilizar, porque depende muito do momento em que você está vivendo. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora. Deus sabe. Eu não sei o que está passando no teu coração, o que está passando de pressão, seja ela interna ou externa, mas Deus sabe. E esse é um momento em que você precisa parar, puxar o freio de mão e falar: Senhor, eu decido olhar para o Senhor. Eu decido desistir de tentar colocar a minha mão. E eu peço, por favor, venha ser Deus na minha vida. Eu não quero caminhar, não quero me guiar, não quero decidir por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu sinto. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Nós não podemos confiar no nosso queridinho coração. Peça ao Senhor: Senhor, me encha com a tua paz, paz indizível, paz vinda do alto, paz vinda do coração de Deus. Me entenda aqui, por favor, a figura de linguagem. Permita as águas vindas direto do trono encharcar você com paz. Paz imensurável. Sabe aquela paz? Eu não entendo, não sei como, não entendo o porquê, mas eu estou sentindo uma paz. Eu estou no meio de um tiroteio, estou no meio de um tsunami, mas eu estou sentindo paz. Sem quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Pois bem, eu estou cheio de paz. Meu irmão, você precisa seguir a paz, procurar a paz, seguir a paz, ser guiado por ela. Nunca tome decisões precipitadas. A palavra de Deus mesmo nos adverte: peca, erra o alvo quem se precipita. Deus deu para você 2 orelhas, de uma boca. Ouça mais e fale menos. Pare para considerar. Nós precisamos considerar aquilo que o querido Espírito Santo tem falado conosco. Não tome decisões precipitadas, em meio à agitação. Aquietai-vos, diz a palavra de Deus, e sabei que eu sou Deus. Permita Deus guiar a tua vida. Permita o Senhor direcionar você. Busque a paz, é uma palavra de Deus para mim e para você, e siga. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Amém, querido? Que você possa se aquietar. Que você possa, nesse momento, deixar a poeira da agitação baixar. Não sei quanto tempo vai demorar, Deus sabe. Uma coisa eu sei: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma questão de ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Nós precisamos aprender a enxergar as situações dentro do ponto de vista, na ótica correta. E qual é? O ponto de vista de Deus. Em meio à agitação, você não consegue enxergar direito. Vamos olhar do prisma de Deus, dentro da ótica do Senhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim o texto: Também descobri que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho.
É porque elas querem ser mais do que os outros, mas tudo é ilusão. Tudo é como correr atrás do vento. Eu acho interessante essa colocação de Salomão. Alguns estudiosos afirmam que Salomão ele escreveu Cantares na sua juventude, livro de Eclesiastes na sua velhice e Provérbios no auge da sua maturidade. Nós vemos aqui agora Salomão aí em plena experiência da sua vida, na sua velhice. Ele chega e escreve, olha, caminhar sem propósito definido é como correr atrás do vento. Ele define isso como ilusão, é como tentar alcançar uma miragem. Momento de incerteza não é hora de caminhar. Momento de incerteza é hora de parar. Momento de incerteza é hora de parar e ser guiado pelo Senhor. Ponto final. Aquietai-vos. Permita o Senhor ser Deus na sua vida. Não tem como viver simplesmente por viver, deixando as coisas irem acontecendo aleatoriamente na tua vida. Muitas pessoas erram desperdiçando os seus preciosos dias de vida, deixando as coisas acontecendo simplesmente. Não podemos deixar as coisas acontecerem assim, aleatoriamente. Também é um engano quem cai naquela, deixa a vida me levar, vida leva eu. Meu irmão, a tua vida é preciosa. Eu quero lembrar que a tua vida, ela tem um limite, você é finito. Nós nascemos, nós crescemos, nós produzimos, e existe o tempo também da nossa partida. Eu não sei em qual estágio da vida você está, mas que tal investir o precioso tempo de vida útil que você tem para ser guiado pelo querido Espírito Santo, para fazer a perfeita vontade de Deus, não sendo guiado por nenhum tipo de agitação ou adversidade, nenhuma situação que causa dissabor, venha desestabilizar você nesse momento. Só se vive uma vez. Se só vivemos uma vez, então vamos viver como o Senhor deseja que vivamos. Jesus mesmo foi quem disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Que eu e você que amamos o Senhor, que estamos crescendo em conhecer o Senhor a cada dia, possamos também falar a mesma coisa. Eu me alimento, eu sacio a minha sede, eu me farto, fazendo a tua vontade. Eu vivo para isso. Quero lembrar a você que Jesus, ele teve uma vida social, ele teve seus amigos, ele teve seus familiares, mas o propósito ideal de sua vida era fazer a vontade daquele que o enviou, Deus o Pai. Nos deu então um exemplo, que tal eu e você então pararmos e objetivarmos também a nossa vida? É gostoso rir, curtir, brincar, sair, churrasco, passeio, praia, tudo isso é muito bom. Mas não desperdice a sua vida, não se permita ser tragado, as tuas forças serem tragadas com adversidades, com situações que trazem dissabor. Objetive tua vida, fala, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu não vou deixar me abalar. Aonde abundou o pecado, há de superabundar a graça. Quem disse isso é a palavra de Deus. Ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que venha, me entenda aqui, se arrepender. Ele falou assim, aquietai-vos, eu estou com você e quero direcionar a tua vida. Parafraseando esse texto de Eclesiastes, eu posso dizer, o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja, é a cobiça, é a ambição, é a pretensão ilusória, é o egoísmo. Que eu e você possamos sair fora disso, não permitir essas coisas acharem espaço no nosso coração, em hipótese alguma. Nós encorajamos muito aqui na nossa comunidade, pregamos, aconselhamos, motivamos você a estudar, a você se qualificar. Se você não se qualifica para o mercado de trabalho, você vai se tornar cada vez mais desnecessário. Então você precisa se profissionalizar, você precisa se empenhar, você precisa valorizar o seu currículo. Mas tudo isso, me entenda, para servir, não por arrogância, não para ser o mais, não para ser o cara. Esse cara sou eu, não dá para fazer, sabe, lutar só para isso, para ser arrogante. Nós não podemos crescer para isso. Precisamos crescer, precisamos nos profissionar para servir melhor. O que faria Jesus se estivesse fisicamente vivo hoje aqui, no meu e no teu lugar, fazendo o que você faz como profissão? Ele daria o melhor de si, dia após dia. O bom é inimigo do ótimo. Nós precisamos dar cada vez mais. Então, meu querido, por favor, não permita a inveja subir no teu coração, não permita a cobiça, a ambição, a pretensão ilusória, muito menos o egoísmo de subir no teu coração.
O egoísmo ele é extremamente danoso ao ser humano. Ser egoísta é desejar ser exclusivo. Ser egoísta é desejar ser privilegiado. E a palavra de Deus define isso como ilusão. É ilusão. Jeremias diz que o coração, ele é mais corrupto, ele é desesperadamente corrupto, mais de qualquer coisa. Quem vai conhecer o coração do ser humano? Eu quero lembrar a você que o coração humano mais próximo de você é o teu. Cuidado com a tua axiologia. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que está motivando o teu pensamento, motivando o teu coração. Enganoso é o coração do homem. Por isso eu disse, procure paz, procure a paz e siga a paz. Não vá pelo que você simplesmente acha, vê, pensa ou crê ou dizem, mas pelo que Deus diz, te enchendo de paz. Cuidado com os impulsos consequentes de emoções, principalmente no calor de uma situação, seja ela boa ou ruim. Nós precisamos tomar cuidado e nunca tomar decisões precipitadas. Vamos parar. O que faria Jesus? Como ele faria? Tem uma frase de Thomas Carlyle, diz o seguinte: o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. A nossa vida precisa ser guiada por propósito. A nossa vida tem que ser guiada pelo querido Espírito Santo, porque senão seremos como um barco sem leme. Qualquer ação natural desvia o curso daquela embarcação, porque não tem um leme. Então vira-lata, não tem parada, não tem pouso, não tem um dono, não tem quem cuida, não tem um lar, não tem um abrigo, não tem nada. Nós não podemos, nós não nascemos para ser um ninguém. Nós nascemos para expressar o perfil do caráter de Jesus. Você é único. Você é um ser único. Deus sonhou com você, Deus idealizou você, Deus se dispensou com toda a sua plenitude para dentro de mim e para dentro de você, com o propósito de que eu e você venhamos a tornar Jesus conhecido a todas as pessoas. Pelo nosso jeito de falar, jeito de negociar, jeito de tratar pessoas, jeito de nos relacionar com Deus. As pessoas precisam saber acerca do seu amor por Deus, não pela tua vestimenta, pelo teu corte de cabelo, pelo teu simples vocabulário, mas pela expressão do teu caráter. Expresse um perfil do caráter de Jesus, em nome de Jesus, meu irmão. Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo e por alguém. Eu repito, o que dirige a sua vida? A maioria dos dicionários trazem aí definem a palavra dirigir como guiar, como controlar, direcionar, administrar. E o que tem administrado a tua vida, o que tem controlado a tua vida, seja guiado pelo querido Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Quantas pessoas tentam administrar, tentam gerenciar a sua própria vida, sem ao menos irem ao Senhor e descobrir a razão da sua existência? Nós precisamos crescer em conhecer quem nós somos em Deus. Crescer em conhecer quem somos no Senhor, preciso me aproximar dEle. Preciso me apaixonar por Ele. Quanto você é apaixonado pelo Senhor? Você expressa o seu amor a Deus, amando e servindo pessoas. Você expressa o seu amor a Deus, se doando por pessoas. A quantos você tem servido? Como você tem expressado o seu amor ao Senhor? Vale a pena a gente parar, falar: Deus, eu oro, por favor, eu coloco a minha vida diante do Senhor nesse momento e eu peço, conduza a minha vida. Não quero desperdiçar os meus preciosos momentos. Nesse exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema. De repente aconteceu alguma coisa e essas consequências te empurrando para a direita ou para a esquerda ou até mesmo para trás. Não se permita ser guiado, dirigido por um problema, por uma pressão, seja ela interna ou externa. Calma, muita calma nesta hora. Você não pode permitir que lembranças dolorosas do seu passado também venham conduzir tua vida. De repente, tem tantas cenas, tem tantas circunstâncias, tantos valores, tantas emoções que tentam dirigir a nossa vida, nós não podemos deixar qualquer coisa nos nortear. Valemos muito. Nós valemos muito. Você que se diz cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo, réplica de Jesus. Assim você é. Esse é o seu valor. O valor que tinha a pessoa do homem, do cidadão Jesus. Hoje agora, quantos Cristos, quanta representação viva do Senhor Jesus temos aqui.
e as pessoas também que nos veem agora nesse momento, ou nos ouvem pelo CD ou pela internet, somos expressão viva do Senhor. Muitas coisas tentam, então, guiar nossa vida. Eu quero citar algumas das coisas mais comuns para que nós possamos nos acautelar. Primeira delas, alguns são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo de um remorso, ocultando também uma vergonha. Não sei se essa é a tua situação, mas não permita a culpa tentar dirigir tua vida. Vai fazer você ficar introvertido, parado, calado, vai fazer você regredir ao invés de progredir, vai fazer você paralisar ao invés de crescer no Senhor. Cuidado com o peso de culpa. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas e torturadas por essas lembranças. Sabe aquele turbilhão? Aquele redemoinho que acontece nas águas tentando te tragar? Pessoas que são dirigidas pela culpa são manipuladas e torturadas pelas suas lembranças. Ao invés de crescer, regride. Meu querido, palavra de Deus para a tua vida. Esse é o momento de virada de página na tua história. Esse é o momento de um novo de Deus na tua vida, te livrando desse peso de culpa, dessa manipulação, dessas torturas terríveis do passado. A vida dessas pessoas, ela se torna um tormento constante, uma agonia sem fim. A pessoa perde o sono, a pessoa perde nesse estado, nesse estágio, caminhando dessa forma, sendo guiado pela culpa, ela perde o apetite, perde a vontade de se relacionar, o desejo dessa pessoa é se enclausurar dentro de si mesma, não quer sair de dentro de casa. Que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Pessoas dirigidas pela culpa permitem que o seu passado controle seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o seu próprio sucesso. Não permita a culpa limitar tua vida, fincar uma estaca, paralisando você. Em nome de Jesus, não. Olhe para o Senhor, estenda os teus braços para o Senhor. A palavra de Deus nos diz que o nome do Senhor é como torre forte, para onde os bons vão e ali ficam em segurança. Tem uma canção maravilhosa da Heloísa Rosa, que diz que existe um lugar seguro e esse lugar é o Senhor. Que você possa achar este lugar, meu irmão, se refugiar em Deus, se vendo livre da culpa, que a culpa não venha se fazer pressão por sobre a sua vida. Essa tortura, ela neutraliza a vontade de viver, e a palavra de Deus ela é muito clara, a vontade de viver mantém vivo o doente. A pessoa que caminha dessa forma, essa tortura ela vai neutralizando a vontade da pessoa viver. Essa tortura, ela gera uma angústia, onde as cores elas perdem o brilho, onde o paladar simplesmente desaparece, a vida perde o sentido. Não permita o adversário das nossas vidas achar espaço para trabalhar na tua mente, no teu coração. Ele veio para roubar, para matar, para destruir, não está de brincadeira. Cabe a nós mantermos os nossos olhos no Senhor, falar: Senhor, vira a página da história, eu preciso de uma nova oportunidade. Vira a página da história, eu quero nascer de novo. A palavra de Deus diz, necessário é nascer de novo. Eu quero nascer de novo, eu quero estar no Senhor, envolvido pelo Senhor, envolvido pela tua graça, envolvido pelo teu amor. Quando Caim pecou, ele caiu da presença de Deus, ele foi como um fugitivo errante pelo mundo, e isso descreve a maioria das pessoas hoje, perambulando pela vida, sem propósito, perambulando pela vida de forma errante. Presta atenção, somos produto do nosso passado, ação, reação, mas nós não temos que ser prisioneiros do nosso passado. Não seja prisioneiro do teu passado. Permita a graça de Deus, abundante, viva hoje aqui, tirar você desta situação, reverter este quadro. Como eu disse, onde abundou o pecado, há de superabundar a graça do Senhor, a escandalosa graça de Deus. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado, meu querido. O propósito de Deus não é restringido pelo teu passado. Permita a ação de Deus entrar na tua vida e mudar a tua história. Entrar na tua vida. A vida te deu um limão, pega água fresca, pega um pouco de açúcar e faz aí, transforma essa situação amarga, transforma esse dissabor numa baita de uma limonada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto,
Permita o propósito de Deus, que ele não é restringido pelo teu passado. Permita ele agir na tua vida. Permita Deus ser Deus na sua vida. Permita Deus ser Deus na tua história. Permita Deus ser Deus na sua família. Permita Deus ser Deus no teu ministério. Pessoas estão com o seu ministério emperrado. Pessoas estão paradas, machucadas. É o momento de deixar Deus tratar de dentro para fora. Que o bálsamo do Senhor possa vir e nos tratar de dentro para fora. Receba colo do Pai. O poder de Deus está muito acima do nosso passado, é muito maior que o nosso passado. Você fala assim, mas você não conhece o meu passado, você não sabe pelo que eu passei, você não sabe o que eu fiz, você não sabe inclusive os delitos que porventura eu cometi na minha vida. Observe bem, Deus tornou um assassino chamado Moisés. Já ouviram falar de Moisés? Deus tornou um assassino chamado Moisés em um líder. Deus mudou a história desse homem. Deus reverteu a história desse homem. Deus tratou com a vida dele. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 e 12, na Nova Versão Internacional, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e o enterrou na areia. Olha o que esse cara fez. Olhou para lá, olhou para cá, ninguém viu, não tem ninguém vendo, eu mato o cidadão, enterro na areia e acabou. Deus pega esse homem, trabalha na vida dele e faz deste homem um grande líder. Deus não tem filho especial. Não existe predileção para Deus. O que ele fez por um, ele pode e quer fazer por você. Não interessa o tamanho do delito que você cometeu. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Pecado, por exemplo, que Moisés fez lá atrás, matando esse egípcio. De repente é o mesmo, ele se equipara ao pecado de mentir ou de omitir. Ah, eu não matei. Falar mal de uma pessoa é matar. Você pode não ter evidenciado, como Moisés fez, o ato físico, mas você fala mal. Falar mal de alguém é matar também alguém. Do jeito que Deus mudou a história deste homem, transformando ele num tremendo líder, libertador, né? Foi usado por Deus para guiar tantas pessoas dali. Deus pode fazer isso também com você, meu querido, em nome de Jesus. Deus transformou um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Depois você lê ali o livro de Juízes 6, confira ali, por favor. Deus, ele é especialista em reverter situações. Ele é especialista em transformar situações. A palavra de Deus diz que a terra ela era sem forma e vazia, e pela palavra de Deus tudo veio a existir. Olha que coisa mais bonita que nós vivemos. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, e que beleza, né? Se Deus fez isso com coisas, o que dirá então com pessoas? Deus quer mudar a tua história, Deus quer te dar uma nova oportunidade, Deus quer reverter. Me entenda que passamos por situações, passamos por adversidades, mas como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos ir debaixo da graça de Deus e falar: eu quero sair dessa situação melhor. Eu quero sair dessa situação mais amadurecido, mais apaixonado pelo Senhor. E que o Senhor possa tratar e trabalhar não só com a minha vida, mas usa a minha vida como fonte abençoadora do Senhor para tocar a vida de tantas pessoas que necessitam. Quero ser tua mão. Chega para Deus de forma escandalosa e diz isso: eu quero ser tua mão, eu quero ser tua boca, eu quero ser os seus olhos de misericórdia, eu quero ser os seus ombros para ceder para pessoas, para que possam chorar. Quero chorar com elas, rir, brincar, festejar na hora de um churrasco, na hora de um aniversário. Isso é uma coisa beleza, isso é bom demais. Mas a palavra de Deus nos adverte: alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. Que tal eu e você nos colocarmos e falar: Senhor, muda a história da minha vida e me usa para ser um instrumento abençoador, apesar de mim, independente de como eu sou interiormente. Ah, se a nossa luta fosse simplesmente só contra as forças das trevas, só contra o diabo, seria a coisa mais fácil. Só falar: Gil canta e os demônios saem. Mentira, brincadeirinha. É só orar, falar: demônio sai e não volte em nome de Jesus, acabou. Mas um dos piores adversários que nós temos não é o diabo. Somos nós mesmos. É a nossa natureza humana. Você não tem noção quem é você sem Deus, sem a graça de Deus, sem a misericórdia do Senhor. Você não tem noção o que um ser humano é capaz de fazer quando acuado.
Olha os noticiários aí, às vezes você liga a televisão, chega a sair sangue, verter sangue da televisão. E você fala, nossa, um pai de família tão bacana, olha que bonzinho, e fez uma atrocidade dessa. Assiste então Ciançá e você fica aterrorizado em ver o que um ser humano é capaz de fazer. Um homem sem Deus é assim. No Senhor, a graça dele nos permite expressar misericórdia, nos permite expressar amor. Se Deus se dispensou para dentro de mim e de você, e Ele é amor em sua própria essência, Ele nos capacita para amar. Só podemos amar devido à graça de Deus. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Permita hoje Ele virar a página da tua história, permita Ele hoje te dar um novo começo. Salmo 32, versículo 1 diz assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Onde você está? Eu não acabei ainda não, mas onde você está? Fecha os teus olhos. Peça para Deus, eu não sei qual é a tua situação, mas Deus sabe. Peça para Deus, não acabei não. Fala, Senhor, o Senhor conhece o tamanho do meu passado, o tamanho do delito, e o que me distancia do Senhor, o que é tormento na minha mente e no meu coração. Coloca isso diante de Deus. Fala, eu me arrependo. Eu me arrependo. Me livra dessa situação, me livra de mim mesmo. Me faz uma pessoa segundo o teu coração. E eu te peço, me perdoa pela coragem que eu tive de cometer tal infração. E receba, se abra para a graça de Deus. Receba do perdão do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, Ele é especialista em dar às pessoas um novo começo. Se você tinha alguma coisa no seu passado, nesse momento você de fato, sincera, orou e colocou diante dele, meu querido, olha o que o texto diz aqui, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Você é uma nova pessoa para o Senhor. Amém? Amém? Aplauda o Senhor por isso. Obrigado. Obrigado. Seja rápido nas decisões. Caso porventura você venha errar, venha tropeçar, imediatamente vá ao Senhor e confesse. Vimos então que alguns são dirigidos pela culpa. Segundo, alguns são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Alguns são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Esses se apegam a mágoas, sem jamais superá-las. Rancor e raiva gera um amargor no coração, gera uma angústia forte no coração. Meu irmão, em nome de Jesus, não permita isso se arraigar, achar espaço no seu coração. Estava vendo um noticiário esses dias e tem uma determinada localidade onde tem uma plantinha rasteira, aparentemente inofensiva. Então, acho que tanta gente tem nos jardins e vendem por aí. E esta planta, samambaia, é um tipo de samambaia, ela está matando um monte de árvores, ela está sufocando raízes, ela com um certo elemento que ela produz, ela está matando as raízes, acabando com a copa de árvores. Terrível isso que está acontecendo. Não permita o rancor, não permita a raiva, não permita nada disso gerar mágoa no teu coração, gerando morte. Não estou falando de morte física, não, a morte física é fácil. A morte de amor, a morte de misericórdia, a morte de prazer. Essa é a pior morte que tem. A morte da distância de Deus. Não tenho mais presença, agora tenho distância. Em vez de se aliviarem da sua dor através do perdão, ficam revivendo continuamente na sua alma. Deita e não tem paz. Rola feito um parafuso espanado e o sono não chega. Tem promessa de Deus para a tua vida, em paz me deito e logo pego no sono. Mas se limpe de mágoa, se limpe de ira. As pessoas, algumas pessoas que são dirigidas pelo rancor, simplesmente elas se fecham. Ela se isola, ela fica enclausurada dentro de si mesmas. Outras interiorizam a raiva. Outras explodem sobre os outros. Seja se fechar, interiorizar ou explodir, todas essas reações, elas são perniciosas, elas não trazem nenhum benefício, elas só geram um malefício. Não é vontade de Deus para você isso, meu querido. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a vontade de Deus é que você tenha paz. Foi Jesus quem disse, paz vos deixo, minha paz vos dou. Não é uma paz frágil, mas é uma paz sólida, vinda direto do coração de Deus. O rancor sempre machuca você.
e não a pessoa que trouxe tal indignação. Grave bem isso. O rancor, ele sempre machuca você, e não a pessoa que trouxe tal indignação. Você se tortura. Você sofre as consequências. E de repente a pessoa que fez isso, a pessoa que te ofendeu, a vida passou, a vida segue, e ela simplesmente até se esqueceu, ela não lembra mais. Ela está seguindo a vida e você lá dentro, sendo corroído pelo rancor. O rancor é como ferrugem. Você já viu o carro, algum carro, esses carros mais antigos que sofrem ação da ferrugem? Vem uma bolinha, uma pequena bolsa, uma bolha na lataria, né? Você fala, está num ponto de ferrugem. Tenta tirar aquilo ali para você ver com o dedo. Olha o tamanho do buraco que está por baixo. Quando chega, a ferrugem começa a apontar exteriormente, por dentro está tudo consumido. Existem situações de rancor que é pior que um câncer. Na alma, na mente, no coração, de quem permite isso ficar arraigado. Seja livre disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Siga a sua vida no caminho do amor e no caminho do perdão. Nós precisamos aprender a seguir a nossa vida no caminho do amor e no caminho do perdão. Foi Jesus mesmo quem disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois bem, se Ele é o caminho, siga o caminho do amor, siga o caminho do perdão. Perdoar, eu gosto muito dessa definição de perdão. Perdoar uma pessoa é permitir que ela nasça na sua vida sem que ela venha ter tido passado. É um novo de novo, é uma virada de página na história da sua vida. Não permita mais o rancor ser uma marca expressiva, mortífera, letal dentro de você. Enquanto você permite esse rancor ficar dentro do teu coração, não tem como você ter comunhão com Deus. Não é porque Deus se afasta, é porque você se afasta de Deus. O pecado faz separação entre você e Deus. O pecado faz isso. Deus quer ter comunhão com as pessoas, comigo e com você. Mas se você deixar o rancor ficar guardado no teu coração, como pode Deus que é paz, Deus que é amor, Deus que é expressão viva de perdão, te acolheu, apesar de você? Seja sincero, olha para dentro de você, você se conhece, depois de Deus, você é a melhor pessoa que se conhece. Você é rabugento, você é chato, você é turrão, você é teimoso, você é melindroso. E apesar de tudo isso, Deus decidiu acreditar em você, mesmo sabendo de toda a tua capacidade de negá-lo, inclusive. Mas Ele decidiu investir, decidiu acreditar e se dispensou para dentro de mim e de você. Se Ele fez isso conosco, por que nós não podemos fazer isso com as pessoas que nos cercam? Não permita o rancor ficar guiando a tua vida. Nada pode mudar o teu passado. Simplesmente já aconteceu, coloca um ponto final. Coloca um ponto final. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado. Então, afaste-se dele. Afaste-se do passado, do dissabor. Não estou te falando de pessoas. Eu estou te dizendo das situações que geram dissabor. A nossa luta não é contra pessoas, carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, não tenta transferir, atribuir a pessoas. É o que tenta agir por trás das pessoas. Pessoas nós precisamos amar. Pessoas nós precisamos acolher. Incondicionalmente. Amém, irmãos? Amém? Vivos? Beleza. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Ficar desgostoso é isso. Nós não podemos permitir o desgosto. Coloca a frase para mim, por favor. Nós não podemos permitir esse desgosto e essa amargura permanecer no nosso coração. Isso é loucura, falta de juízo, e simplesmente nos leva à morte. Sai dessa. Essa é uma oportunidade de Deus para você, para te tirar do meio dessa situação. Meu conselho pastoral para você é o seguinte: lance seu passado de dor e mágoa nas águas do perdão, para não morrer afogado nas águas amargas, nas águas da amargura. Não permita. Lance seu passado de dor e mágoa nas águas do perdão, porque senão você vai acabar morrendo afogado nas águas da amargura. É um alerta de Deus para você. Aí você fala, não, mas eu estou bem, beleza, então é uma palavra preventiva para você. Cuidado. Vamos nos acautelar. Amém, irmãos? Alguns são dirigidos pela culpa, outros são dirigidos pela raiva. Terceiro,
Outras pessoas, né, alguns são dirigidos pelo medo. E aí também o bicho pega, né? Os seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas que você teve no seu passado. Expectativas ilusórias que geraram medo, pavor, pânico no teu coração. De repente, até mesmo um crescimento em um lar extremamente severo gera medo no coração das pessoas. As pessoas têm medo de darem o melhor de si. Se eu me abrir, me machucam novamente. Se eu me abrir, não vou ser recebido. Se eu me abrir, eu não acredito mais em pessoas. Meu querido, em nome de Jesus, se abra. Seja livre do medo, em nome de Jesus. A palavra de Deus é clara: o perfeito amor lança fora todo medo. Permita Deus ser Deus na sua vida. Permita o Senhor limpar você por dentro e por fora, em nome de Jesus. Segura na mão de Deus e vai. Não para a glória, mas vamos caminhar. Tem muita coisa que Deus quer realizar nas nossas vidas, na minha vida e na tua vida. Depende da nossa disposição, depende da nossa disponibilidade. Pessoas dirigidas pelo medo, com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Será que essa não é a tua situação? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Já fui tão fisgado, já tomei tanto chapéu, fui tanto prego, né? Tomei tanto na cabeça. Agora eu estou desacreditado, eu não quero mais. De repente, uma situação como essa deixa você com medo, deixa você desacreditado e faz você perder grandes oportunidades que Deus está te dando. É um tempo de crescimento, é um tempo de florescer para o Senhor, de frutificar para o Senhor. E nós temos um arqui-inimigo que fica tentando lembrar você das coisas do teu passado. Olha, cuidado com isso. Olha, você não vai ser recebido. Olha, você não vai ser aceito. Olha, cuidado com tal situação. Olha, cuidado com tal pessoa. Olha, cuidado com o que dizem. E isso vai gerando medo, um pânico no teu coração. E você acaba perdendo grandes oportunidades que Deus está te dando. Se acautele, querido, em nome de Jesus. E seja livre disso em nome de Jesus. Essas pessoas que são dirigidas pelo medo, elas têm uma vida sempre cautelosa. Elas evitam riscos para se manter aqui. Eu prefiro me manter aqui onde os meus pés estão sólidos. Eu sinto firmeza. Eu não vou caminhar por meus pés, eu não vou querer conquistar mais nada. Eu prefiro esperar. Eu preciso ver o que vai acontecer, para depois então tentar dar um passo. O justo vive pela fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, por aquilo que sentimos, mas sim por aquilo que cremos. Se tem uma palavra de Deus, se tem uma promessa de Deus e ainda não se cumpriu, presta atenção, ela vai se cumprir. Todas as promessas de Deus vêm seladas com um sim. O amém precisa ser pronunciado por você, por mim e por você. Cabe a nós nos apropriarmos. O medo é a autoimposição de um cárcere que impedirá de se tornar, que você se torne na realidade, o que Deus pretenda que você seja. Quem disse isso foi Rick Warren. O medo, ele é a autoimposição de um cárcere. O medo tenta manter você prisioneiro dentro de si mesmo. Trabalho com pessoas, aconselho pessoas, e quantas são as pessoas que são prisioneiras dentro de si mesmos? Permita Deus dar um novo começo, uma nova vida para você. Sai dessa situação, seja guiado por Deus. Você precisa agir com as armas da fé, da esperança e do amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, uma paráfrase do texto, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deixa Deus dar para você um novo começo. Permita o Senhor te amadurecer. Usa, assim como numa arte marcial, gosto muito de arte marcial, usa assim como no judô, a força do seu oponente contra ele mesmo. Cresça no meio da adversidade. Eu não sei o que estava na cabeça de Tiago quando Tiago escreveu: meu irmão, tenha por motivo de grande alegria ao passar por várias provações. Eu não sei o que ele estava pensando nesse momento. Mas quando você está no meio de uma situação sem entender nada, não tente entender, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Declare sempre: eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que eu posso crer ou imaginar. Eu sei que o Senhor é fiel, meu Deus é fiel, eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele vai me dar suporte, eu sei que Ele não vai me deixar na mão, apesar de mim.
Apesar da minha capacidade de falhar, de ser infiel, Deus permanece fiel. Que o Senhor possa reverter essa história na minha vida e na tua vida. Eu quero chamar o pessoal da música para poder estar subindo aqui, por favor. Queria convidar você nesse momento a se colocar em pé. Quero encorajar você a ir agora diante de Deus. Uma vida sem propósito é uma vida trivial, mesquinha e inútil. Que a nossa vida não venha a ser simplesmente sem propósito. Que a nossa vida venha a ser guiada pelo Senhor, pela paz. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. Sem um propósito, a vida não tem significado. Sem significado, a vida não tem nenhuma relevância, muito menos esperança. Eu queria encorajar você a dar mão para a pessoa que está perto de você. Queria convidar você a orar comigo nesse momento. Você vai orar por você. E sem precisar saber o nome da pessoa que está perto de você, você vai também clamar ao Senhor. Pai, que essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã, também venha a ser guiada, dirigida pelo Senhor. Que não seja a culpa, que não seja o rancor, que não seja a raiva, que não seja o medo, que não seja materialismo, que não seja nada que não venha do Senhor a guiar a minha vida. Ora, peça ao Senhor. Fala para o Senhor, o teu Deus, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser guiado pela tua paz. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Me livra desse sentimento, dessa sensação, dessa turbulência. Me livra do pavor, do medo. Me livra da incerteza. Me leva, Senhor, a ser a pessoa que o Senhor sonhou. Me leva a ser a pessoa que o Senhor idealizou. Eu não quero ser guiado por culpa, por rancor, por raiva, por medo. Pai, aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Eu peço em nome de Jesus, nesse ambiente, enquanto os pedidos estão sendo levantados diante do Senhor, apresentados diante do Senhor, acolha cada um desses pedidos que estão sendo levantados. Pai, eu peço, envolva, encharca com as tuas águas de amor, trazendo refrigério. Pai, eu coloco a vida de pessoas que estão passando por situações difíceis neste momento, colocando as suas causas diante do Senhor. Pai, traz paz, traz tranquilidade. Pai, inunda, eu te peço em nome de Jesus, com as tuas águas, traz refrigério para as nossas vidas, para os nossos corações. Pai, pessoas que estão aqui precisam de uma nova oportunidade, literalmente um novo nascimento, em credibilidade, que possam crer como o Senhor crê em nós, decidiu acreditar em nós, com toda a nossa limitação humana, que eles consigam olhar para si e voltar a acreditar em si, pela tua graça, pelo teu amor. Que os meus irmãos consigam enxergar no Senhor todo o potencial dispensado sobre as vidas deles, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles consigam se enxergar exatamente como o Senhor os enxerga. Fortes, não são fracos, não são frágeis, são fortes no Senhor, estão estabelecidos no Senhor. O Senhor é a rocha da vida deles, eles estão estabelecidos em Ti, ó Deus. Que eles possam enxergar esta vida do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Tu és a fonte da nossa vida. Tu és o Rei da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa vida. Nos leva cada vez mais para perto do Senhor. Nos leva cada vez mais à expressão viva do Teu caráter. Mais do Senhor, menos de nós. Mais do Senhor, menos de nós. Mais da Tua graça, mais da Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aplauda o Senhor.